Bom dia, turma do terceiro, mais uma aula. Como é que vocês todos estão? Segunda-feira, dia 13. Hoje a gente só vai mesmo trabalhar com uma atividade, tá bom? Vocês me fizeram uma na semana passada, por sinal temos a atividade avaliativa. Quem não fez, providenciar em fazer e me enviar, porque vale 2 pontos. Cada uma das atividades valerá 1 ponto cada. Nós temos a do vídeo, que mostra todo o processo, as etapas da produção até a última, que é o consumo. E temos também um questionário para que você possa fazer com alguém que você conheça, tá? Sobre trabalho voluntário. Tem as questões, você faz as perguntas, as responde, ela vai dizer do que se trata, quais são os benefícios que traz para ela, os benefícios que traz para o outro. Tia, eu não conheço ninguém. Mesmo que você não conheça, na internet, se você for pesquisar, você vai ver um leque de trabalhos voluntários, do que se trata, o que eles fazem, enfim, como tia já disse, tanto tem trabalhos voluntários voltados para o ser humano, né? Em diferentes épocas do ano, na época de frio, nessa pandemia que estamos vivendo. Também temos trabalho voluntário voltado para os animais, proteção de animais. Então você escolhe o seu. Mesmo que você não tenha a quem perguntar, com certeza na internet ele vai te mostrar. Outra coisa, se você conhece alguém, para que você não se desloque de sua casa até a casa dessa outra pessoa, se possível, entre em contato com ela pelo WhatsApp, porque ela vai te responder direitinho, tá certo? Porque eu não quero de forma alguma que você corra nenhum risco de estar perambulando por aí, correndo o risco de se contaminar com esse vírus, de forma alguma. Em primeiro lugar, a saúde e a vida de vocês e a de todos os seus familiares, tá bom? Enfim, dito isto, nós vamos agora para a página 40. Na página 40, nós iremos trabalhar o quinto. O quinto tem 4 atividades que correspondem justamente às manchetes que nós temos aqui, tá? Olha só. Quinto, página 40. Vejam bem. Aqui está falando, tia deu uma olhada, e o que é que fala essas manchetes de modo geral? Está falando exatamente sobre trabalho. Exatamente isso, trabalho, certo? E nós temos 3 manchetes. Manchetes são trechos que foram retirados provavelmente ou de algum jornal, ou revista, ou site de algum site da internet, enfim. 3 manchetes, e cada uma delas está retratando assuntos diferentes, porém voltados para o mesmo tema, que é trabalhar, que é o trabalho, tá bom? Na primeira delas diz assim, ou melhor, na quinta questão diz assim: leia as manchetes e responda as questões a seguir. Você precisa aprender a ler. Mesmo que eu diga a você, aqui embaixo eu não te darei resposta nenhuma. Você precisa fazer a análise da leitura e poder interpretar para responder aqui embaixo, certo? Mas vamos voltar ao que eu estava dizendo. Governo lança plano para combater trabalho infantil. Olha que interessante. Lembra? Trabalho infantil, que é proibido por lei. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protegem a todos, para que todos possam ter direito a ler, ou melhor, direito a estudar, brincar, que são os únicos compromissos que uma criança e um adolescente ele tem que ter na vida. Trabalho infantil não é legalizado, trabalho infantil é crime. Mas enfim, voltando aqui. Diz assim, Agência Brasil, 27 de novembro de 2018. Isso foi o ano e a data em que essa entrevista, em que essa manchete foi lançada. Disponível em Agência Brasil, ebc.com.br, Direitos Humanos. Este aqui é o site, vejam bem, isso é a referência dessa manchete. Essas informações que eu estou dando, data, ano, mês, e dizendo mais o site, é porque é uma referência
bibliográfica do tema que estamos falando e que ele existe. Ele não foi meramente tirado do nada. Pois bem, diz o seguinte: governo lança plano para combater trabalho infantil. Acesso em 12 de dezembro de 2018. O Brasil, o governo brasileiro, repetindo, lança plano para combater o trabalho infantil. Isso foi a primeira manchete. Na segunda manchete diz assim: mulheres ganham menos que os homens e todos os cargos e áreas, diz pesquisa. Essa pesquisa foi dia 7 de março de 2018, disponível em globo.com, economia, concursos e empregos, notícia mulheres. Ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas, diz pesquisa. Acessado em 12 de março de 2018. Por último, nós temos Brasil tem desemprego de 11,9% no trimestre até setembro, diz IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Ele é um órgão responsável que faz análises de quantos nós somos em quantidade como população brasileira, entre outras informações. E ele ressalta: Brasil tem desemprego de 11,9% no trimestre de setembro. Então, aqui diz de onde ele foi tirado, essa reportagem, logicamente, do IBGE, tá? Acessado em 12 de dezembro de 2018. Então, cada uma dessas informações está falando sobre empregos, não é isso? A primeira fala sobre o Brasil, que é contra o trabalho infantil. O segundo fala sobre as mulheres, que recebem menos do que os homens. Às vezes os cargos são iguais, mas os salários femininos são inferiores, são menores. E por fim nós temos outro dado importante que fala do crescimento do desemprego aqui no nosso país, tá? Então, sabendo de tudo isso, dessas informações, vamos então às questões. De quais assuntos as manchetes estão tratando? Há 3 assuntos aqui, então você vai citar todos os 3, né? Os assuntos estão voltados para um único tema, mas eles objetivam pontos diferentes. Falam sobre emprego, não é isso? Mas são assuntos diferentes. Então, você vai colocar aqui os 3 temas que as manchetes trazem para que a gente possa se informar. Letra B. Por que o trabalho infantil deve ser combatido? Que motivos levam ao emprego infantil ser combatido? Por quê? Devido ao quê? Tia falou aqui ainda há pouco sobre o instituto. Um instituto que protege crianças e adolescentes. Por que eles protegem? Qual é a ideia desse estatuto, a criação? Por quê? Qual é o intuito? E por que você acha que as crianças e adolescentes não deveriam trabalhar? Por que o trabalho infantil, até dos jovens mesmos, deveriam ser combatidos? O que é que eles têm que fazer nessa fase da vida? É isso que a pergunta quer e é isso que eu quero que você me responda. Tá? Letrinha C. Explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que homens na mesma função. Discuta com colegas e professores. Por quê? Qual é o problema? Porque existe ainda hoje, nos tempos em que estamos vivendo, pleno século XXI, ainda há essa distinção salarial entre homens e mulheres, quando mesmo eles fazendo a mesma atividade, exercendo a mesma função. Por que você acha que você aí na sua cabecinha do 3º ano, pequenininhos, mas já estão entendendo o mundo como ele é? Por que vocês acham que há essa distinção? Qual é o benefício disso? Certo? Tentem me responder da forma como vocês entenderam, tá?
E letra D. Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas? Quais são as atividades informais que muitas pessoas exercem por estarem desempregadas? Gente, eu quero lembrá-los que logo no início de nossas aulas a gente viu trabalhos formais e informais. Formais, nós vimos que geralmente todos os trabalhos formais, todos vão ter sua carteira assinada, certo? Ou seja, você também tem deveres e direitos. Deveres a cumprir, já que você está sendo empregado. Então, se você está, o empregador vai te dar o caminho que você tem que fazer, as atividades que você tem que cumprir, então são seus deveres. Porém, quando eu tenho minha carteira de trabalho assinada, eu não estou trabalhando mais de forma informal, eu estou trabalhando de forma formalizada. Se eu estou trabalhando de forma formalizada, além dos deveres que eu tenho que cumprir para quem está me empregando, ao mesmo tempo isso me dá direitos. Como? Quais são? Direitos ao salário mínimo, direitos a férias remuneradas, direitos a, por exemplo, se estou grávida e eu vou me ausentar, então essa ausência ela está sendo, vamos dizer assim, está sendo observada, eu vou receber por esta ausência minha, que é o período em que as mães se ausentam para cuidar dos bebês, entre 4 a 6 meses. Então, quando a gente tem o nosso trabalho formalizado, eu sei que você deve ter em casa alguém que também trabalha dessa forma, então essa pessoa tem todos esses direitos. Porém, quando esta pessoa não tem seu trabalho formalizado, com todos esses deveres e direitos a cumprir, ele trabalha de forma informal. E quais são os trabalhos informais que você conhece? É isso que está se fazendo, é essa pergunta que está sendo elaborada. Quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas? Quais são elas? Apenas uma para que vocês acendam a luzinha na cabeça. Por exemplo, o vendedor ambulante é um, mas não é o único. Tem outras atividades. Então, você pode até colocar essa, mas você terá que colocar pelo menos mais 2 ou 3 que representem um cidadão que esteja desempregado, tá bom? Fechando aqui, essa é a nossa aula de hoje, essa é a nossa atividade, vocês me enviaram no privado, tá bom? Tia vai esperar para corrigir. E desde já agradeço a compreensão, desde já agradeço aqueles que me assistiram. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Um beijo enorme em cada um.